Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Esse domingão à noite. Vai um chazinho aí. Então vou começar essa transmissão de hoje. Espero conseguir aí criar uma rotina com vocês. E hoje eu vou falar aqui. Pegar um artigo aqui do Pondé, já falei sobre isso num stories lá do Instagram. Que eu dei de cara com esse artigo do Pondé, eu não costumo ler, tá? O Pondé. Muito tempo, né? Geralmente o Pondé me decepciona, né? Assim, né? Como eu disse no Stories. Mas como esse texto ele falava sobre a adolescência, que é uma série que está me interessando, né? Tô ficando assim curioso, né? Pelos comentários que estão surgindo. Tô vendo excelentes análises aí nos vídeos do Instagram. Então assim, essa série está comovendo as pessoas, né? E eu tô achando isso muito legal, porque, enfim, né? Acabei de assistir, achei legal, gostei da série. Aquela tomada única, né, que me cansa um pouco, né, que dá uma agonia. Confesso, assim, que o último episódio já tá meio exausto já daquele take contínuo, assim, né, quase dando uma vontade de falar, ai meu Deus, né, corta essa cena, pelo amor de Deus. Mas, enfim, né, eu acho que era a ideia do diretor, né, sei lá, né, dar essa noção de vida real, assim, né, pra adolescência, pra série, né. Então vamos lá, né, assim, eu acho que aqui o Pondelli vai fazer uns comentários aqui. Espero que não deem muito spoiler aí, né? Pra quem não viu, vou tentar dar uma filtrada aqui, tá, gente? Então vamos lá, né? Aqui ele começa falando. Então esse vídeo de hoje vai ser um comentário sobre alguns pontos aqui do texto do Pondé, tá? Que eu acho pertinentes e que eu gostaria de comentar, né, fazendo alguns paralelos. Então, né, esse é o tema do vídeo de hoje, tá? Assim, principalmente sobre misoginia e os conflitos que a série levanta, né? Principalmente do personagem principal lá, o Jimmy, né? Que é um garoto meio exilado, né? Meio escanteado, né? Aquela pessoa que não pega ninguém, digamos assim, né? E como a série gira em torno desse desastre que foi o encontro dele lá com a menina, né? Então, eu acho que isso é um tema bem legal. Acho que o Pondé levanta uma bola aqui que me parece interessante. Então vamos lá, né? Vamos para cima logo, né? Então ele coloca aqui, né? Talvez alguém das ciências humanas devesse dizer que, na verdade, não temos a mínima ideia do que estamos fazendo, principalmente na educação dos mais jovens, um terreno baldio de modas ideológicas, teóricas e de marketing. Então, essa coisa que ele está trazendo, né, do marketing, eu acho que é muito pertinente, porque, né, quem está aqui na luta de produção de conteúdo já sabe que, bom, assim, né, se você não tem essa pegada marketing, você não vai abrir caminho aqui nesse espaço, nesse universo, né? Eu acho que quem assiste aqui os meus conteúdos provavelmente gosta, né, das reflexões trazidas, mas sabem que, enfim, né, aqui no YouTube são vídeos longos, enfim, né, não tem cortes, não tem diferença de zoom, né, não tem todos aqueles get-gets. Então, vamos dizer que os views, compartilhamento, essa coisa toda vai indo para o espaço, né? Então, o próprio meio vai afunilando as pessoas para criar conteúdos polêmicos, violentos, que chamem a atenção e que prendam a sua atenção. E o algoritmo gosta disso. Quem manda nas nossas vidas hoje é o algoritmo, então a gente está tornando tudo um grande modismo de marketing, de polarização, porque isso rende views e prende a atenção das pessoas, né? Então acho que assim, daí ele fala, o terreno baldio, gente, desde que comecei a pensar na vida, eu percebi isso, assim, né? Tem um terreno baldio mesmo, né? E tá me interessando esse tema, inclusive, né? Procurei um livro sobre iniciações soviéticas e uma autora compara, né? Assim, né? A doutrinação, vamos dizer, soviética com a doutrinação neoliberal que a gente recebe, olha que legal, né?
nossa, mas a gente recebe uma doutrinação, né? Não, né? Muito pelo contrário, a gente não recebe nada, né? Essa seria uma doutrinação mais do que inteligente, né? Assim, né? Por quê? Porque ela é negativa, né? Então, deixa eu dar um ok nesse treco aqui. Então, eu estou interessado nesse tema, assim, né? E para mim, esse terreno baldio não é ocasional, né? Eu acho que esse terreno baldio existencial não é só das escolas, né? Enfim, e quem tem amigos, professores, né? Meus ilustres colegas e quem me assiste aqui, muito provavelmente tem professores, né? Querido Marcelo aí, né? Meu amigão aí de Guará, né? As histórias que ele conta são maravilhosas, né? Assim, da escola lá em Paris, né? Então, assim, a gente já sabe que a vida pedagógica dos professores é um caos já há muito tempo, né? E muito professor que, né, se exaure e, vamos dizer, não consegue terminar sua carreira, né? Tem um colapso, digamos assim. Então eu acho muito legal esse tema da estatística. A gente podia ter uma estatística, né, de saúde mental com os professores, a gente ia ver que é uma coisa bem complicada. Por que, que eu estou falando isso? Porque, bom, o segundo ou terceiro episódio vai pegar, não, o segundo episódio, né? Vai pegar isso porque os policiais vão na escola lá, querer saber o que aconteceu, querer entender o que aconteceu. E eles vão vendo que é um caos, assim, né? Os professores tudo perdido, tudo violento, garotada violenta, perdida, parece né, parece uma selva, olha só que interessante, né? Então, gente, eu acho que assim, esse caos instalado, esse terreno baldio, eu acho que ele não é ocasional, né? Assim, né? Ele cria uma demanda por ordem, por controle, né? Por força, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai idolatrar a escola militar, né? Porque a gente vai falar, viu, né? Se tivesse um professor mais porreta, linha dura, né? As aulas seriam silenciosas, né? Então, você vai lá num colégio militar, lá no Ipicar, você não vai ver um aluno xingando o professor, rindo da cara do professor e por aí vai. Olha que eficiência, né, gente? Então a gente tende aqui no Brasil a idolatrar a força como um modelo de pedagogia, né? Meio que aquela ideia clássica que a gente, né, vocês já estão cansados de ouvir, eu criticar, né, da natureza brutal, caótica, bibibi, que precisa, né, de uma força vertical zona ali para poder, né, e por isso que a gente tem aquela impressão de que na ditadura era mais tranquilo e por aí vai, né? Então, enfim, aí o Pondé vai colocar, né, pessoal das ciências humanas precisa, né, precisa dizer em alto bom som que a gente já não faz ideia do que está acontecendo no mundo, né, da nossa educação, com as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, gente, desde que, sei lá, né, eu comecei a viver e principalmente trabalhar com saúde mental, eu percebi que isso tá, Deus dará, né? E não é só a educação, é as famílias, né? Então, os professores, né, se você é professor, você sabe, né, que as famílias estão a Deus dará, a maioria, né? Então, quem que vai nas reuniões, quem que dá atenção, quem está interessado nas notas, né? Então, assim, pouca gente, né? Assim, né? Então, a garotada está, a Deus dará mesmo, e isso vai ter um efeito prático, né? Que é esse florescimento de coisas predatórias, violentas e malucas, né? Que é esses incel, essas coisas todas aí que estão surgindo no mercado, né? Os red pill da vida. Então vamos lá, né? Continuando aqui, bom, a filosofia ele vai falar, né? Graças a Deus não serve para nada. E por isso mesmo, um filósofo que não tenha sido tomado pela sanha de transformar o mundo, esse mau caratismo travestido de bom mocismo, pode, no esteio da tradição cética grega, reconhecer que nunca soubemos ao certo o que fazemos. Então isso aqui é uma coisa que me cansa no Pondé, né? Assim, que ele é sempre preso pela gravidade, né, desse pessimismo dele, né? Então, assim, isso realmente é cansativo, né? Assim, né? Do tipo,
precisamos assumir que tá, né, tudo perdido mesmo. Olha só, né? Por isso que você é um filósofo bom, né? Você não pode querer salvar o mundo, que isso aí é feio, né? Isso é um mau caratismo para ele aqui, né? Olha lá. Talvez alguém das ciências humanas deveria confessar em viva voz que não temos a mínima ideia do que estamos fazendo. O mundo sempre esteve à deriva, agora finge que não está. Olha lá. Então, Pondé, ele é machão, né? Assim, então, excelente modelo aí de masculinidade, né? Continuando. A série britânica Adolescência não é apenas um panfleto contra a misoginia lá, né? Tem essa coisa do sexismo, machismo, né? Então, assim, pô, é claro, óbvio que essa série vai, né, ser um prato cheio para quem quer meter o pau na misoginia, no machismo, né, nessa coisa meio, enfim, né, patriarcal, enfim, todos esses ismos aí, né? Mas ele fala que não é só isso, né? Então vamos lá, provavelmente maior do que o debate público sobre ela, essa série está dizendo de que não temos a mínima ideia do que estamos. Então isso aqui para ele acho que é mais um chamado epistemológico, assim, né? Tipo assim, ó, a gente precisa perceber com a série que tá um caos, né? Então olha que legal, né? Então eu não vou criticar o machismo, né? Assim, eu vou constatar de uma forma contemplativa que o mundo está, como sempre esteve, num caos. Olha que coisa. Né? Vou beber meu whisky, né, na minha cadeira e vou assumir que tá tudo, né, caótico e perdido. E é isso. Agora eu sou uma pessoa convertida, né, pelo Pondé. Sou uma pessoa lúcida, né? Então é que a fala que ele quer ressaltar é: ó, sentimos muito, mas não temos a mínima ideia do que estamos fazendo. Então, assim, a série de fato deixa isso no ar, assim, né? Porque os policiais, né, que chegam lá e invadem a casa nas primeiras cenas da série, parece que são os arautos da ordem, né? Mas durante a série você vai perceber que eles não faz a menor ideia do que aconteceu e do que está acontecendo, né? Bom, cita Agostinho, não o Carrara, né? E aí, vamos lá, né? O debate público dos últimos tempos se tornou miserável como um drogado que se toma nas suas obsessões idiotas por sábio. A tendência é carregar nos tons da misoginia, outra palavra da moda, blá blá blá, e fechar o debate. Devemos aprofundar a educação dos meninos para que deixe de ser violentos. Parece que é isso que o Pondé está querendo bater, né? Vocês já entenderam, né? Então, assim, ai, gente, que cansativo, né? Xingar, culpar os meninos por conta desse machismo. Como eu coloquei já num Reel, se eu não me engano, antes da série aparecer, eu falei, olha, onde que a homofobia começa? No grupinho de WhatsApp da garotada, tá? Então vai lá no grupinho de WhatsApp do seu filho, se você tem um filho adolescente, dá uma olhada. Você vai ver ali, ó, um viveiro de homofobia, de machismo, né, de tudo quanto é tranqueira. E o que a gente tá fazendo? Nada mesmo, né? Assim, isso, Pondé tem razão, né? Olha só, vejam só, né? Afirmar que todo menino é violento é um preconceito sagrado das feministas. No entanto, quanto mais se repetir com megafones que devemos torturar os meninos para saberem que são os únicos culpados do mundo ser como ele é, que vai um exemplo da nossa miséria. Agora temos certeza de que sabemos o porquê do mundo ser como ele é. Mais revoltados eles ficarão. Os homens não ficarão imóveis esperando que as missionárias feministas digam quando podem respirar. A verdade é que o convívio da sociedade caminha para o insuportável e não temos a mínima ideia do que fazer. Então aqui, né, eu acho esse um ponto legal, né? Assim, tipo, olha, né, pro Pondé, as feministas, né, meio que culpam, né, os adolescentes. Desculpe, gente. Culpam os adolescentes pelo desenvolvimento dessa cultura machista, né? Então, e aí, claro, né, fica uma coisa complicada, digamos assim, né? Porque a gente tem um pouco
uma ideia, digamos assim, no ar, né, de que se os homens ouvissem um pouco as feministas, né, assim, né, e começassem a se interessar pelo feminismo, a gente poderia pôr abaixo, digamos assim, o patriarcado, né? Mas o Ponderi vai colocar aqui, né? Então é muito difícil para os meninos aceitarem que são os principais culpados, né? Então essa missão feminista vai sair pela culatra, né? Ou seja, eles vão ficar mais revoltados. Então ele está querendo dizer aqui que a saída não é feminista, veja só. Né? E que eles, na verdade, não são os culpados. Né? A grande questão é que a sociedade está, Deus dará, e eles são, digamos assim, os primeiros imolados no altar do caos social que a gente vive hoje. Eu acho que esse seria um resumo da série. Né? Assim, se você assistir até o final, eu acho que todos os personagens ficam meio chocados com o Jamie, né? Por quê? Porque todo mundo parece que fica com um pouco de dó, assim, né? Tipo assim, meu, como esse garoto foi parar nesse buraco, assim, né? Que, que tristeza, né? Assim, todo mundo, do pai, o policial, né, a psicóloga lá, que vai avaliar ele no terceiro episódio, enfim, a família. Todo mundo, tipo, putz, que tristeza, né? É uma coisa triste de ver, né? Então, assim, e é o que eu digo, né? Assim, que vai um adendo, né? Então, quem não viu ainda, pula essa parte aqui, né? Então, assim, a série não quer provar quem ou descobrir quem é o culpado, tá? Assim, então, isso já é colocado no primeiro episódio, já, né? Bem no começo. Então, assim, eu acredito que isso é interessante, né? Então, ou seja, não estamos procurando culpados. A gente já tem o culpado. Né? Então parece que desanca essa nossa sanha de querer achar um culpado. Né? Essa coisa meio. Ai, quem é o culpado? Né? Então, tipo assim, gente, já está desandado, já temos, né, o desastre em curso. Então não adianta mais a gente ficar procurando culpados, né? Assim, né? Isso em si já é uma tragédia, né? Não adianta falar, foi o moleque lá, ó, que matou a menina, olha só, né? Já achamos o culpado. Então, pronto, podemos descansar e dormir em paz, porque achamos o culpado, né, por esse crime horrendo. Não, a série não é assim, né? Então, tipo assim, olha, isso que aconteceu não é um fato isolado, né? Então não dá, gente, pra gente achar que achando um culpado você vai resolver essa história, né? Porque é um problema enorme, sistêmico. Então, isso que é um ponto interessante aqui, né, da fala do Pondé. Lá, o debate público fechará a questão em cima de que a única causa do menino matar a menina na série é uma questão de gênero. Os próprios realizadores podem cair aquém do que fizeram como arte e acreditarem na versão reduzida do que acontece diante dos nossos olhos. A trama nos dá inúmeros detalhes de que não temos a mínima ideia do que estamos fazendo nas escolas, nem como sair dessa enrascada. A visita dos policiais, aqui estou falando do segundo episódio. Aí ele vai falando, né, que aquela coisa que eu já pincelei aqui, né, as escolas estão a Deus dará, mas você não precisa ver a série para descobrir isso, né. Na série, termos como incel, red pill aparecem no Instagram dos alunos. 80% das meninas querem 20% dos meninos, ou seja, quase toda menina na escola quer o popular, o fodão. Isso que é a regra de Pareto. Eu já vi uma, né, terapeuta falando disso, falando de como o discurso, coach, marketing está invadindo, né, os nossos adolescentes, e ao ponto deles absorverem esse discurso meio marqueteiro, né, na vida deles, e começar a explicar as questões que eles sofrem através
dessas metáforazinhas de estatística, de corporativo e por aí vai. Né? Então, essa regra de Pareto é 80%, sei lá, por cento do seu sucesso vem de 20% do seu esforço, um negócio assim. Então, é que o Pondé vai colocar assim, nossa, lá, né? Ou seja, quase toda menina na escola quer o popular, o fodão. A gente poderia dizer, nossa, isso é verdade, né? Assim, né? Quem nunca esteve, né, na sétima série e, quer dizer, na minha época ia até a oitava, né? Agora acho que vai até um... Mas enfim, quem nunca esteve no penúltima série e viu todas as meninas quererem os garotos da última série, digamos assim, né? Os veteranos, os mais velhos. Então, quem nunca, né? Todo mundo sabe disso. Agora, um adendo, né? Assim, essa coisa do 80-20 aqui, eu acho que tem um fundo de verdade, né? Mas o ponto aqui é, olha, eu acho que todo mundo sofre disso, não é só os homens, né? Como se, tipo assim, olha que desigualdade, né? Se fosse 80-80, né? Nossa vida seria melhor, né? Então, não tem nada a ver com isso, né? Assim, eu acho que o ponto é, olha, eu me recordo, né? Pelo menos, sei lá, qual série, sexta série, eu acho, de uma garota linda da sala que ficava com todo mundo. Tipo, foda-se, né? Ela não tinha esse 80-20, né? Ela era bonita e ficava com todo mundo. Então era um caso, assim, fora da curva, né? Eu diria que hoje devia canonizá-la, né? Assim, né? Então, e eu acho isso muito legal, né? Quando os estereótipos são quebrados, assim, né? Tipo, você vê mulher bonita ficando cara feio, ai que lindo, né? Então, e no geral a gente, né, vê muita mulher ficando com cara feio e, tipo assim, a mulherada, né, é muito mais democrática, né, do que os homens em quesito de beleza, né? Que eu vejo de paciente tomar fora e ser trocada pela loira siliconada, né? Nunca vi um homem que foi trocado por um cara mais bombado, por exemplo, né? Muito pelo contrário. Então, essa estatística aqui é meio besta. E outra coisa que eu ia dizer é, cara, essa menina, do exemplo aqui que eu tô dando, ela sofria muita discriminação, né? Ou seja, se a mulher fica com todo mundo, ela vira vagabunda, né? E os próprios meninos vão fazer um puta bullying pra cima da menina, né? Vai passar a mão na menina, vai, né? Tacar pedra na genia, né? Como diz a música lá do Chico Buarque, né? Então, gente, né, assim, a mulherada é interesseira, né? Tipo, porra, Pondé, sério isso, né? Tipo assim, eu acho que o lance é, cara, os homens, eles mesmos também criam essa disparidade toda aqui, né? Então, eles patrocinam um pouco, né? Assim, ou seja, se a menina fica com todo mundo, vai chamar a menina de vagabunda. A menina vai sofrer bullying, vai ter a foto dela lá, que nem na série fala disso. Então, ela vai ser humilhada, né? Então, assim, os homens não sabem o que quer, cara, né? Então, eu fico falando, eu queria que as mulheres ficassem com todo mundo. Mas, se a menina fica com todo mundo, você xinga ela de vagabunda, você discrimina, né? Então, a gente condena uma mulher que é mais aberta, eroticamente, amorosamente falando, porque a gente quer uma santa. Mas no final da história, a gente quer que as coisas sejam super bem, assim, vamos dizer, abertas eroticamente, quando se trata da nossa individualidade. Então, a gente quer que a garota que a gente encontra seja super desbloqueada. A gente não considera que essa garota vai sofrer pressão, como os meninos sofrem pressão. Então é pressão para todo lado, né? Então todo mundo tá fudido nessa história aqui, né? Então essa 80-20 que a série fala, que tá todo mundo falando, gente, na prática é um desastre que segue todo mundo, né? E como diria Schopenhauer, né? As milhares de prostitutas de Berlim estão a serviço do império aí da monogamia, né? Assim, né? Então a gente fica reprimindo a sexualidade, né? Não fala de sexualidade, se vê assim, né? Na série mesmo, o pai lá, que é o policial,
nunca falou direito com o filho, tem uma dificuldade, né, de abraçar o filho, demonstrar afeto, todo perdidaço. Então eu acho que é legal, assim, né, o núcleo policial ali, porque é um casal de policiais, assim, e você nitidamente percebe que é um pior que o outro, e eles também odiavam a escola, e ponto, né, ou seja, eles sofreram dentro desse moedor de carne que era a escola, mas eles praticamente não enxergam, né, o que está acontecendo ali. Então, eu acho que a relação entre o policial e os objetos da investigação dele, né, são cobertos pelo mesmo viés que o invisibiliza diante da relação do próprio filho. Né? Então ele não enxerga. E o filho é um aluno da mesma escola que aconteceu o incidente. Então fica nessa coisa, né? Ou seja, tá todo mundo cagado, todo mundo sofreu bullying, o pai sofreu bullying, o filho sofre bullying. Todo mundo sofre bullying nessa história aí, né? Então, assim, ninguém sai ganhando, né? Então, assim, a mulherada tortura os pobres meninos ficando só com os fodões, né? Eu acho que essa versão é muito mal contada, né? Assim, né? As escolas sempre foram assim, mas hoje se mente sobre isso. Né? A maioria dos moleques são celibatários involuntários, o incel. Ou seja, não pega ninguém. Humilhação pública nas redes. Esse ressentimento os leva ao colo dos rancorosos Red Pills da machosfera. Ó, que análise, né, super psicanalítica aqui, né? Ser capaz de conquistar uma menina sempre foi um divisor de águas entre os donzelos e homens no mundo dos meninos. As redes sociais são uma catástrofe. Deveriam simplesmente acabar. Ó, o Pondé tá audacioso aqui. Mas quem quer isso? As militâncias de todos os tipos de lixo querem as mídias sociais. É mais mídias sociais e engajamento. A psicóloga só quer enquadrar menino assassino de 13 anos nos modelos de violência de gênero. Chega ao absurdo de perguntar a ele o que você pensa da masculinidade. Suspeita do pai. Como sempre, o pai é suspeito, o pai suspeito. É um estereótipo comum que serve de argumento para jovens, homens jovens não querer ter filhos. A psicóloga assustada é parte do problema. Não, então, isso aqui tudo para mim, né, da parte do Pondé, eu discordo completamente, né? Assim, porque então, mais um pouco de spoiler, tá, gente? O terceiro episódio, ele é avaliado por uma psicóloga independente. E essa psicóloga, ela calcula tudo, né? Assim, então, ela é muito minuciosa, né? Assim, ela escolhe o chocolate quente com marshmallows que ele gosta, né? Então ela saca as coisas que ele gosta, leva um lanchinho para ele. Então tudo isso, né? Ela tá ali, digamos assim, avaliando como que ele lida com uma mulher, né? Ela como psicóloga. Né? Então ela é o experimento, né? Então eu acho interessante o Pondé não perceber isso, né? Então a psicóloga não está assustada, né? Assim, ela está avaliando. Né? Então quando ela fala de masculinidade, essa coisa toda, ela está provocando ele, né? Assim, para que ele fale, né? O que ele acha do feminino, né? O que ele acha das mulheres, e para ver como que ele vai reagindo. E claro que quem assiste vai percebendo, né, que todo ponto de aperto ou de frustração ele explode. Né? Então, ou seja, ele não tem recursos emocionais para lidar com confrontações. Né? Então, ele foi avaliado. Né? E o que é trágico, e eu estou trazendo isso, porque eu acho isso. Quem é da saúde mental, eu acho que vai entender isso, né? Melhor do que os leigos. Né? E a gente percebe que ela se emociona, né, no final. Né? Aquela emoção ali, gente, é uma coisa que a gente sente atendendo as pessoas, né? Assim, então, eu até me emocionei agora, né? Assim, acho que eu me conectei com essa, né, personagem, né? Porque ela não está assustada, né? Ela está triste, né? A gente percebe
pelo menos eu percebi isso, e eu já percebi isso na clínica também, né? Que muitas vezes você parece que está ali como uma testemunha ocular de uma tragédia que está acontecendo na sua frente. E que aparentemente você não pode fazer nada. Né? Então eu acho que isso é um dos principais, vamos dizer, como é que eu poderia dizer isso? Né? Um dos principais, ai meu Deus, efeitos colaterais talvez, né? Ou insalubridades do trabalho clínico, né? É, é você se deparar com pessoas que poderiam ser maravilhosas, mas que estão completamente alienadas, né? Completamente perdidas, devido a alguma situação que ela viveu na vida dela, né? Então, a gente percebe, né, que o Jamie ali, na medida que ela vai conversando com ele, que ele é um rapaz que tem uma luz, assim, né? Que ele tem uma inteligência, né? Ele tem uma carisma, né? Assim, né? E quando ele explode, quando ele, vamos dizer, cai nas avaliações dela, né? É tipo assim, nossa, né? Olha que personalidade brilhante sendo destruída pelo ódio, né? Destruída por um cenário que consome corações bons, corações legais, né? Esse jovem poderia ser super legal, super sensível, super conectado, né? Poderia ser um excelente amante, um excelente parceiro amoroso. E isso está se transformando num monstro, né? Assim, né? Por quê? Por conta dessas loucuras que a gente vive no nosso dia a dia, nos cenários, na escola, no bullying, no banana. Essa família que, né, não encara o fato emocional, não lida com isso, não protege ele emocionalmente, não trabalha essas questões, não acessa, né, essas questões. Então esse grande desamparo, né, desses adolescentes é uma coisa que é tocante, né? Eu aposto que meus queridos, né, telespectadores aqui, se vocês trabalham com crianças, se vocês são professores, eu acho que vocês já se emocionaram várias vezes com isso, né, de ver pessoas assim maravilhosas, talentosas, inteligentes sendo engolidas, né, pela violência, pelo descaso, por pais que não estão nem aí, que estão boiando para essas crianças, né? E são crianças assim, nossa, lindas, né? Crianças assim super talentosas, super inteligentes. E aí você testemunhar, ser a testemunha ocular dessa destruição de vidas e de talentos que é esse mundo atual, é uma coisa assim assustadora mesmo, né? Assim. Então aqui, assim, nossa, é uma coisa desanimadora, né? Essa análise aqui do Pondé. E aqui ele vai falar do último episódio, que né, cobre a família do Jamie, né? E ele gostou mais, eu achei o pior, assim. Eu não achei muito legal. Mas também já estava cansado, né? Então fala aqui da complexidade, né? Acho que ele gostou desse último episódio porque é bem chão mesmo, assim, né? Ele vai mostrando a família, as picuinhas e sofrendo. E eu acho que o ponto de, vamos dizer, foco do filme no último episódio é trazer essa destruição, né? Ou seja, olha como a família tenta se articular, né, após esse episódio, tenta manter a vida, digamos assim, né? Mas tudo vai rachando, né? Assim, o pai vai sofrer lá uma espécie de vandalismo no carro dele, picha um negócio lá, daí ele fica transtornado, ele vai querer dar conta disso, e o negócio só vai piorando, né? Assim, e no meio disso tudo, eles querendo ter lá um aniversário do pai, né? Então, a maneira como esse aniversário vai sendo naufragado na frente da gente, vai falando dessa incapacidade que a gente tem de levar a vida atualmente, né? Quando algo dessa magnitude acontece, né? Então, ou seja, eu acho que cada vez mais todos nós estamos chegando nesse ponto dessa família, né? Assim, né? Que está o Jamie.
que é assim, né, essa rachadura que torna inviável essa vida normal que a gente está com unhas e dentes tentando manter, mas que, né, vamos dizer assim, a realidade, olha lá, né, o princípio de realidade está trazendo, está comendo com farinha na nossa frente, né? Assim, então é uma coisa impressionante, né? Assim, essa série eu acho que, né, é muito necessária para levantar debates e para que a gente comece a encarar, né, essa situação. Aqui na abinha, vocês podem. Estou procurando um livro que chama The End of Manhood, né? Acho que manhood seria, sei lá, do mundo dos homens, vamos dizer assim, né? Então isso aqui eu peguei com a Bell Hooks, né? Então estou terminando de ler esse livro, coisa linda, né? Queria fechar com ela, porque eu acho que o Pondé, né, ele dá uma azedada, né? Dá uma azedadinha na gente, né? Assim, uma coisa bem pessimista. Mas eu vou ler com vocês aqui, eu acho que é legal uns comentários que ela traz, tá? Procurar amor e procurar um homem são dois objetivos muito diferentes. A maioria das mulheres heterossexuais sem um parceiro está procurando um homem. E adivinha, é fácil achar homens. Encontrar um homem não é o mesmo que encontrar amor. Para encontrar amor em um parceiro, as mulheres precisamos ter clareza de que esse é o nosso desejo. O movimento feminista expôs a dura verdade do ódio às mulheres. Mais do que nunca na história, a palavra misógino se tornou um lugar comum. Já dá uma, né, no Pondé ali, né? Era o atalho para descrever um homem sexista, patriarcal, que odiasse as mulheres. Mas a outra realidade exposta pelo feminismo, e mais desconfortável de ser conversada entre as mulheres, era o ódio feminino contra os homens. Então esse é um ponto que eu acho delicado, tá, gente? Porque, né, quando a gente fala de feminismo, a gente vai ter uma espécie de buraco negro que seria o que é o masculino, né? Então todo discurso feminista ele cai num lugar difícil quando vai falar dos homens, né? Assim, né? Por quê? Porque falar dos homens como patriarcado, eu acho que o feminismo nada de braçada, né? Agora, quando é para propor uma masculinidade saudável, aí a coisa desanda. Por quê? Né, gente? E isso eu já senti na pele, assim, né? Essa tensão, né? Por quê? Porque eu frequento ambientes muito femininos, né? Assim, essa parte de saúde mental, a maioria é mulher, né? Assim, né? Então já fiz curso de astrologia, de tarô, já fiz, enfim, né? Todos esses ambientes assim de, puxa, né, cursos esotéricos, cursos psi, a maioria esmagadora é mulheres, né? E quando se chega nesse tema, né, eu sinto que quem é homem sente uma pressão, né? Assim, e qual que é a pressão? Para mim é esse ódio das mulheres aos homens. É um ódio que, como ela diz, é difícil para ser tematizado pelas mulheres, né? Então eu acho que isso é um ponto que inviabiliza, né, assim, uma perspectiva feminista que fosse disponível para esse Jamie aqui, por exemplo, né, ou para nós homens. Então eu brinco que os homens que querem entrar encontrar um masculino mais equilibrado através do feminismo, ele vai ter que ter um lombo bem preparado, tá? Assim, porque se você é um homem cis, hétero, branco, né, você é, digamos assim, o principal inimigo, né, de toda essa construção. Então é um negócio complicado, né? Por exemplo, eu já trabalhei voluntariamente na Casa 1, né? Então, assim, e eu era o único cara hétero, cis, né? Digamos assim, branco, pá, né? Que tá lá no meio da galera. E era uma coisa engraçada, né? Eu fiquei lá uns 2 anos, acho, trabalhando, participando do Drag Bingo. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, né? E, mas esse estranhamento é claro, assim,
né? Então eu acho que o feminismo vai ter uma dificuldade aí, tá? Então é por isso que eu falo, gente, nós homens que uma vez eu vi um vídeo brincando com isso, né? Chega uma mulher assim e fala, olha, né, as nossas crianças e adolescentes estão sendo cooptados pela extrema direita, a gente precisa. Aí tem um cara assim, uma cara de, agora vocês vêm pedir a minha ajuda, né? Homem hétero, esquerdomacho. Aí fala, precisamos que vocês, né, dialoguem com esse público que a gente não alcança, né? Então tá bom, né? Eu vou, mas você tem que pedir. Então assim, eu acho que os homens estão assim, gente, a gente precisa levantar, digamos assim, porque, gente, né, a mulherada já fez um puta trabalho pra tirar a cruz do lombo delas, né? Que, claro, né, a gente colocou, enfim, isso aí eu nem vou debater. Então, assim, claro que elas têm ódio dos homens, né? Assim, isso é óbvio, né? Então, agora, querer que elas abram caminho para os coitados aqui, né? E ofertem figuras saudáveis de masculino, né? Eu acho que não vai dar, sabe, gente? Eu acho que isso não é uma opção. Por quê? Porque no final da história, eu acho que as mulheres, né, que vão tentar fazer isso, no fundo elas vão estar, assim, ou com ódio, ou com muito ódio. E tudo isso vai se encaminhar para uma espécie de castração, sabe? Tipo assim, ó, vamos castrar você porque vai que você vira um homem patriarcado, né? Assim, né? Então é melhor arrancar logo, né? Então vira uns homens mole, né? Assim, né? Então, a própria Bell Hooks fala isso aqui, tá, gente? Uns homens meio sem masculino, né? Sem... Aí, é claro, né? Fica uns homens castrados, né? Uns homens desanimados, né? Uns homens meio desorganizados, sem figuras de referência, sem completamente sem punch ali, né? Sem tutano, sei lá, sem agressividade, por aí vai, né? E isso é um comentário que ela vai fazer aqui no decorrer do capítulo, né? Assim, ou seja, a mulherada que é um cara desconstruído, mas que é um cara que tenha pegada, né? Que é um cara que seja responsável, que assuma, que se posicione, tarará, mas que seja desconstruído, né? Então fica um negócio meio ambíguo, né? Assim, então eu acho que fica difícil para a mulherada articular isso aí, né? Assim, aqui numa outra página, ela vai falar que ela está falando de um relatório que foi feito, né? Falando sobre as relações, né, amorosas. Ela vai falar que o relatório HIT, esse é o nome do relatório, chamou a atenção para o fato de que mais de 90% das mulheres heterossexuais consideram decepcionantes os relacionamentos emocionais com homens por causa da recusa masculina em compartilhar pensamentos e sentimentos. Então veja, gente. Então aquele regra de Pareto lá, tá entendendo? Na prática, né, tem nada a ver, né? Assim, né? Por quê? Porque a mulherada quer homens que conversem, homens que falem sobre o que sentem, homens que sejam disponíveis emocionalmente, né? Que não fiquem nesse jogo de gato e rato que o Jamie fica nessa entrevista. Né? Assim, ele faz o jogo ali com a terapeuta, ali, com a psicóloga. Então ele. E assim, o final trágico, né? Vamos dizer assim, eu acho que. Não vou falar, né? Pra não dar spoiler mais do que eu já dei, né? Mas assistam e vejam, né? Que o final, para mim, ele comprova, né? Tipo assim, olha como a pessoa continua querendo simplesmente aprovação, ela quer ser amada. Né? É isso que todo mundo quer, gente. Então, por que, que a gente transforma tudo isso em brutalidade, em violência? Né? Isso, nossa, isso me choca, assim, né? Então eu falo, gente, que desperdício, né? Porque fica um bando de gente com ódio de um lado, um bando de gente com ódio do outro. Por quê? Porque todo mundo quer ser amado. Olha só que bacana, né, gente? Então por que, que a gente não para de ficar nesse jogo de guerra belicista, né?
alimentando essa guerra entre os sexos, né? Assim, por que a gente não constrói um caminho, né? Não começa a pavimentar um caminho de conexão, né, gente? Por quê? Porque vai ser bom para todo mundo, porra, né? Só por causa disso. Aqui trazendo um último trecho, né? Assim, onde ela Kolbenschlag, olha o nome, né, da autora, né? Madonna Kolbenschlag, em Lost in the Land of Oz, né, Perdida na Terra do Oz. Esse é um caso que ela atendeu, né? Uma mulher que me procurou para aconselhamento explodiu no meu escritório. Ela atacava com ódio o destino, tudo que a tinha feito nascer nesta era. Lamentava o fato de que tantas mulheres como ela mesma estavam presas numa distorção do mito, condenadas a nunca encontrar um companheiro para a vida, porque essa geração é incapaz de produzir o homem evoluído de que a consciência transformada de uma mulher precisa e espera. Então isso aqui é um outro gargalo, tá percebendo, gente? Então aquela regra de Pareto lá, meio besta, né? Meio boboca ali que, né, Pondé coloca. É um buraco muito mais fundo, né? A mulherada tá num mato sem cachorro, né? A mulherada é hétero, né? Então a Bell Hooks vai flertando com a ideia do que, olha, não é à toa que a mulherada tá procurando outros tipos de amores, né? Porque a escassez é gritante, né? Então a gente vê todo mundo fudido, percebe? Né? Então os jovens adolescentes, o Jamie aqui se acha horrível, se acha feio, né? Não é um absurdo isso? Um garoto normal, né? Não tem nada demais com ele. E ele se acha horrível. Né? Então, uma distorção de imagem, fica assim, gente, como que a autoestima, né? Foi varrida do mapa, tratorada por essa iniciação neoliberal que a gente tem aí, né? Que é uma iniciação de violência, de bullying, descaso. Isso remetendo àquele último episódio que eu trouxe do ego, né? Falando do ego. Ou seja, todo mundo fala que o ego é uma ilusão, que tem que ser destruído, né? Que a gente tem que se iluminar, se conectar com o todo. Gente, antes de destruir o ego, a gente precisa pensar como construir, né, imagens. Isso é muito mais importante que destruir imagens. Né? O nosso trabalho terapêutico, em grande parte, é destruir tranqueiras que inventaram para nos aprisionar, né? Modelos de ego que foram inventados, conchinhas inventadas para nos aprisionar, né? Como o do jovem incel aqui, tá? Ou da menina, né, que ele vai tentar ficar, que, enfim, é também violentada, também tem foto vazada, essa coisa toda. Então, tá todo mundo sofrendo. Né? Então, o policial fica procurando uma razão. Né? Ele fala, então ela fez bullying com ele. Né? Olha só. No final, você fica, ele provavelmente sofreu, ela também sofreu, todo mundo sofreu. Né? Então, a gente tem aqui um cenário de guerra. Né? É isso que eu estou falando para vocês. Não existem... Né, não existem pessoas... E já, né? Eu acho que isso, né? Assim, o normal vai ser traumatizado, sequelado, complicado, né? Então, eu acho que assim, a Bell Hooks está tentando, né, ampliar o cenário para que a gente descubra possibilidades diferentes de relação e de expressão de amor. Um gargalo é os homens têm uma dificuldade enorme de procurar, né, vamos dizer, um caminho de saúde mental, de se expor, e por vários motivos, tá? Dentre eles, a relação com a mulher, né? Com as mulheres. Então, as mulheres também falam que querem homens mais conectados, mais emocionados, vamos dizer assim, né? Mais abertos. Mas vai o homem se emocionar, se abrir, né? A mulherada sai correndo. Então, assim... não é fácil, gente. Não é fácil. Então, assim, a gente fala uma coisa, na prática, a gente sai correndo. Né? Então, se você acha uma pessoa legal, eu brinco com os pacientes, se eu pôr pessoa legal na sua frente agora, você vai sair correndo. Né? Porque a gente não está preparado para um encontro amoroso, genuinamente amoroso.
né? Assim, a gente está preparado por tiro, porrada e bomba, porque foi isso que a gente teve a vida inteira, né? A gente está acostumado com isso. Encontrar pessoas sensíveis, conectadas, abertas, francas emocionalmente é uma coisa assustadora. A gente não está preparado para isso. E é isso que eu estou tentando fazer aqui no meu canal. Tá? A gente tentando preparar-nos, né, e oferecer um caminho para que a gente possa estar pronto para grandes encontros, para expressar amor e para lidar com essa violência generalizada que está aí imperando no mundo atual, que nos quer pessoas, né, vamos dizer assim, cooptadas, né, por esta máquina mortífera que é esses moldes de identidade que são polarizadas, que são extremamente cooptáveis por esse mercado de violência que atua hoje nas redes sociais. Né? Então é isso, gente. Né? Espero que vocês gostem, torço para que vocês tenham uma ótima semana. Compartilhem, interajam, isso me faz muito bem, fico muito feliz quando vocês fazem isso. E eu estou muito curioso para saber quem está vendo os vídeos, o que vocês acham disso, tá? E bora, né? Espero que vocês tenham lavado uma ótima louça, feito, sei lá, um fitness muito legal, ouvindo essa historinha aqui, né? É isso aí, gente. Fico por aqui e um bom restinho de domingão aí para vocês. Se cuidem. Tchau, tchau.